Vitória Timóteo, professora de ciências. E o vídeo de hoje a gente vai dar dicas de como trabalhar sexualidade em sala de aula. Então eu separei aqui 10 dicas fáceis, simples, de como trabalhar sexualidade em sala de aula. Para você que tem dificuldade, às vezes é um tabu para todo mundo. Por que é um tabu para todo mundo? Porque sexo é um tabu para a sociedade. Então a primeira dica vem daí. Na sala de aula, você já começa dizendo que somos todos cientistas. Em sala de aula, somos todos cientistas. Então, se você não gosta de ciências, eu vou te dar até um tempo para sair desse vídeo, sair dessa aula. Por quê? Porque aqui somos todos cientistas, a gente discute ciência, a gente só vai trocar ideias com nossos alunos sobre o fato científico. Então, deixe isso claro. Aqui a gente fala de ciência, aqui a gente não está falando sobre religião, a gente não está falando sobre achismo de ninguém, a gente não está falando sobre a prática, a gente está falando sobre a ciência. Segunda dica, nós não discutimos. Segunda dica, o especialista da sala de aula é você. A gente não discute o que a gente não sabe, e isso eles têm que saber. O aluno ele tem que ter clareza de que a gente não discute o que a gente não sabe. Então, por isso que a gente está falando de ciência, porque a ciência é especialista no assunto da sexualidade, certo? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de assuntos pelo lado científico, e a gente não discute aquilo que a gente não sabe. Então, mas o que meu fulano falou, que eu escutei na igreja, que eu escutei na minha religião, não interessa. Ali na sala de aula, a gente vai discutir tudo sobre o aspecto científico, certo? Das curiosidades. Terceira dica, traz o assunto a partir da curiosidade deles. Então, é sempre bom uma roda de conversa, uma caixa de perguntas anônima. O assunto é tabu para todo mundo, como eu já disse. Então, até aquele aluno mais desinibido, ele tem uma certa dificuldade em falar sobre esse assunto quando está numa roda de conversa. Então, uma caixa de perguntas, essa é a dica, uma caixa de perguntas anônimas. E aí você vai respondendo cada pergunta, discutindo com eles cada pergunta, sem dar nomes, né? Sem, como dizia minha avó, sem dar nomes aos bois. Se você tem. Quarta dica: se você tem dificuldade no assunto, a quarta dica é importantíssima para você. Comece falando sobre a reprodução de outros seres vivos. Você pode falar sobre o abacateiro, por exemplo, são plantas dioicas, tem macho e fêmea, e aí você vai falar sobre as células reprodutivas, sobre ter um abacateiro macho e um abacateiro fêmea na mesma região. Então, o Telares é um livro didático que ele já fala sobre isso. Então, você pode começar por aí, tá bom? O Telares, ele começa o assunto assim. Mas se você não usa o Telares na sua sala de aula, você começa de outro jeito. Quinta dica, uma dica muito importante é que você pode usar o livro didático como apoio, certo? Usa o livro didático, tá tudo ali. Porque, mas eu não quero falar sobre o assunto, mas eu fico. Parâmetros curriculares nacionais, eles chamam o assunto como assunto transversal e diz que isso é função da gente. Por isso que a gente está tocando nesse assunto. Fora que isso é muito importante para a segurança, para a saúde das crianças e dos adolescentes. Ponto. Quinta dica: adeque o seu vocabulário. Adeque o vocabulário dos seus alunos. Se você não permita o uso de termos chamados chulos. Faz parte do vocabulário dele. A gente não quer, percebam, a gente não quer inviabilizar os termos e as ideias deles. Eles vão falar livremente, eles podem falar livremente. Eu acho que é importante, antes da roda de conversa, até botar um limite nisso, para que as coisas não se tornem muito pessoal e ninguém se exponha muito, né? Você pode, como professor, se quiser, é claro, deixar um canal aberto para que fale com você no privado, para que eles conversem em casa com a família. Porém,
Não deixa que eles utilizem o termo enxurros e que isso seja natural. Troca o vocabulário popular por um vocabulário científico. Você pode fazer isso. Então, toda vez que eles usarem um termo popular, você usa o termo científico, você corrige para o termo científico. Aliás, porque ali todos nós somos cientistas. O que leva à sexta dica. Nada de risadas, gracinhas e risos a respeito do que se fala ou a respeito do que o outro diz. Respeitar o que o outro diz e falar e tratar o assunto com seriedade, certo? Então, tratar o assunto com seriedade e ensinar os alunos a tratar com seriedade é a sexta dica. Não deixa virar gracinha, comentários, porque já é um assunto delicado e se a turma vira uma bagunça com piadinhas e gracinhas, você não vai conseguir atingir o seu objetivo, passar a sua mensagem nem receber a mensagem deles, ok? Então, essa é uma dica super importante. Sétima dica: aula de sistema reprodutor é com você, tá? A aula de anatomia do sistema reprodutor é com você. Se você, quando a gente quer discutir outros assuntos relacionados à sexualidade, como gravidez, aborto, é, métodos anticoncepcionais, a gente pode até colocar um seminário, né? A turma passar um seminário, etc. E aí, só que no meio desse seminário você também precisa interferir, tá? Você precisa estar atento se o que está se falando é correto, se o seminário está sendo. Poxa, eu, por exemplo, passei um seminário para uma turma que só um grupo fez o seminário da maneira que deveria, né? A gente que é professor de escola pública, a gente sabe, e alguns de particulares também, que os alunos não têm habilidade com o computador. Eles consomem a rede social rápida pelo celular e é isso que eles sabem de informática. Então, teve gente que não conseguiu estruturar o, o trabalho do jeito que deveria. Teve gente que se esforçou e conseguiu. Teve gente que pediu para a tia fazer o trabalho no trabalho, certo? Então, vocês têm que estar adequados a isso. Então, eu não consegui, nesse dia, passar a mensagem que eu queria com os seminários. Então, eu voltei e falei de cada assunto. Eu falei de cada assunto e discuti com eles cada assunto. Porque eu achei importante fixar, né? Porque esse assunto é importante. Não só porque os parâmetros curriculares nacionais dizem, mas é importante para a vida do adolescente e da criança, certo? Gente, olha só, apague o quadro, tá? Eu quase matei uma professora de português uma vez. Ela já era uma mulher adulta, sim, já tinha 2 filhos, sim. Mas quando eu cheguei e deixei lá é, os desenhos do sistema reprodutor no quadro, ela disse que chegou e ficou sem saber o que fazer. Depois ela chegou na sala dos professores falando: ai meu Deus, quando eu cheguei estava lá, eu não sabia o que fazer. Então, se você precisar desenhar, precisa fazer um desenho para mostrar como se faz, onde é o canal deferente, onde está a vasectomia, depois apaga o quadro, porque é um tabu para as pessoas. Então, nem todo mundo age com naturalidade sobre a sexualidade. A gente luta, inclusive, para que isso seja tratado com naturalidade. O sistema reprodutor é um sistema como qualquer outro, então não há necessidade de tabu em relação a esse assunto, porém, ainda existe, ainda tem. Então, apaga o quadro, tá? Dica extra, apaga o quadro. Nona Nona dica: se houver alguma dúvida que você não saiba responder, diga que vai responder depois. Não é vergonha, não é feio, não é chato, não é, tá? Diga que vai responder depois. Hoje a gente nem precisa responder depois, porque a gente pode ir lá dar uma pesquisada no celular e aproveita e ensina eles como pesquisar, qual site é confiável, aonde a gente pesquisa, como a gente pesquisa na internet. Tem turma que não sabe disso. Nem isso a turma sabe. Então aproveita e dá esse adendo.
né, durante a aula. Ou se você não consegue, ainda não, seu celular não está com você, tem alguém com o celular, permita que eles pesquisem. Vamos utilizar o celular a nosso favor em algum momento. E ensina, tá? Ensina como pesquisar sobre aquela curiosidade e aquela pergunta, ok? 10ª dica e muito importante: avise a direção, avise a coordenação, que você vai trabalhar esse assunto em sala de aula. Pode chegar a criança pode chegar em casa conversando e falar sobre esses assuntos com o pai e a mãe, e aí chegar uma mãe, um pai, um responsável lá meio perdido, sem saber o que está acontecendo. Então, avisa a direção. Olha, essa semana eu estou trabalhando isso, tá? Porque já te deixa respaldado acerca do que você está fazendo em sala de aula, do que você está falando, né? Porque as pessoas podem fazer um telefone sem fio e aumentar ou diminuir muito aquele seu trabalho. Então, deixe a direção, explique o que você vai fazer, explique como o que você vai falar. Sempre que está no assunto sistema reprodutor, eu sempre aviso, tá bom? E eu quero deixar isso claro aqui. Tudo que eu falo é de acordo com do que eu estudei, de tudo que eu estudei e de acordo com a minha experiência em sala de aula, que é o que eu acho mais importante. De acordo com o que deu bom e o que deu ruim quando eu estava dando aula. Então, e principalmente essa aula. Graças aos deuses, sempre deu bom, sempre deu muito bom. E quando não dava bom, na outra semana a única coisa que não dava bom era a mensagem não ser, né, a ligação, né, a mensagem não ser passada tranquilo. Mas eu, na outra semana, consegui reverter isso. Mas esses cuidados, essas dicas, vão te garantir e vão te proteger, tá? Vão te proteger. Quero deixar claro também que eu não sou uma professora que deixa esse assunto muito pessoal, entendeu? Eles tiram algumas dúvidas comigo, mas eu não dou muita abertura para o lado pessoal da coisa. Né? Depois eu não tenho o hábito de ir para o cantinho com o aluno e falar, porque eu acho que isso dá muitos problemas. Aí rende muitos problemas. Então eu prefiro uma roda de conversa onde todos estão ali e onde todos podem tirar a dúvida. Porque eu sempre digo para eles que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então vamos todos tirar a dúvida junto. Por isso é importante a caixa de perguntas anônima e que essa aula passe, saia deles, da curiosidade deles, porque aí você nem fala muito, nem fala de mais, nem fala de menos, ok? E divirta-se, né? 10ª dica é divertir. Se divirta dando aula, sabe? Troque ideias com seus alunos. Até a turma mais difícil, quando a gente fala nesse tema, quando a gente escuta eles, não só esse tema, mas alguns outros, quando a gente escuta eles, diz o que eles têm, ouve o que eles têm a dizer, até essa turma mais difícil fica fácil, porque você está trocando o assunto com eles. Em geral, esse tema, quando bem falado, quando bem discutido, ele não é um tema que dá problemas com os alunos. Então, nos mantendo cientistas sempre, a gente consegue. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi legal para você, curta, compartilha, tá bom? Não deixa de compartilhar. É uma troca. A gente troca ideias. Se você tem ideias maravilhosas a respeito desse assunto, coloca aqui nos comentários, porque aí o outro professor que vem aqui já aprende, eu já aprendo, e essa troca é muito importante, não só entre os alunos, mas também entre nós. E até a próxima. Curte, compartilha. Até a próxima e tchau, tchau. Boa sorte.